Como que a gente caracterizaria cada um deles? Porque tem Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica. Isso. São os três principais. Deve ter vários outros, né? Sim, Lógico. não, são os principais. Esses são os principais. É isso. O Hamas, ele é uma sucursal do movimento Irmandade Muçulmana Egípcia, que foi fundado na década de 20 do século passado no Egito e se expandiu pelo Oriente Médio como um movimento religioso de domínio político. Então a origem dele é no Egito. E foi totalmente proibido, as pessoas foram presas no Egito porque o que eles queriam era trocar o regime para um regime islâmico. Tá. E foram proibidos. Isso aconteceu em outros países também. Então a Irmandade Muçulmana ela não é bem vista para os governos locais, porque ela quer realmente ter um controle político e implementar a religião como constituição. O que o Mursi no Egito, lembra do Mursi que foi eleito e tal? O que ele tentou fazer, porque ele perdeu o poder, foi ele tentou mudar a constituição egípcia e implementar a lei islâmica. E foi tirado pelo exército. Sim. Né? Porque existe um laicismo no Egito, a grosso modo falando, que iria limitar, se fosse implementada, a liberdades individuais das pessoas no país. Certo. Na década de 70, a Irmandade Muçulmana é fundada na faixa de Gaza, na época controlada por Israel pós-Guerra dos 6 Dias. E no primeiro momento, Israel não achou isso um problema. Muitas pessoas falam que Israel ajudou a criar o Hamas. É engraçado que essas acusações são para... Já que o Hamas é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, então foi os judeus que criaram. É uma forma... Sempre tem esse lado aí, né? De pincelar assim, não tem como negar que o Hamas é ruim, então atribui aos judeus esse mal. É um clássico antissemitismo. É a mesma coisa que os judeus trouxeram a peste na Idade Média, ou os judeus mataram Jesus, ou quando os comunistas, quando teve a Revolução Comunista na Rússia, os judeus eram os capitalistas, e quando os nazistas subiram ao poder na Alemanha, os judeus eram os comunistas. Entendi. Tudo que é o mal... Aí colocam na conta. Exatamente. Tá. E aí Só que o que aconteceu não foi isso. Né? O que aconteceu foi... A Irmandade Muçulmana começou a ter na faixa de Gaza, na década de 70, a trazer as pessoas para a religião. Eles convencem pela religião. Não, eles estão... Escuta, é uma questão que tem em outras religiões também, as pessoas irem aos templos, rezarem, estudarem a religião. Até aí, tudo bem. A questão é que, a partir da década de 80, acontecem muitas coisas no mundo que fazem com que isso se transforme, em 87, no movimento de resistência islâmica contra a existência de Israel e contra a presença de Israel na região. Não só na faixa de Gaza, mas no que é Israel. Porque Israel não anexou Gaza. Israel estava ocupando Gaza, mas não estava... Mas estou falando de dentro das fronteiras que são internacionalmente reconhecidas. E esse movimento é fundado em 87, durante a primeira intifada, que é o levante palestino contra a presença de Israel nas regiões da Cisjordânia e Gaza, que vem a se transformar num movimento de combater Israel, não por causa da presença de Israel nessas duas regiões, Cisjordânia e a faixa de Gaza, mas da existência de Israel onde Israel existe, de fato, como país. Entendi. Né? Conceitualmente falando. E o Hamas é o acrônimo de Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya, que é Movimento de Resistência Islâmica. Qual o tamanho dele, assim, seria? Então, 40 mil pessoas, hoje em dia bem menos, porque Israel deve ter já eliminado mais de 20 mil, prendido mais de 5, 7 mil, então eles estão bem menores, deve ter alguns milhares totalmente desorganizados hoje em dia na faixa de Gaza, depois de quase um ano de guerra. Tá. E eles são patrocinados pelo Irã. Isso. E aí o que acontece? Não só pelo Irã, pelo Catar também. Tá. Então o que acontece? Nesse contexto, a gente está falando de o fim das guerras simétricas, a última guerra entre países foi em 73, a existência de uma guerra no Líbano em 82, que não era contra o Líbano e sim contra a Organização para a Libertação da Palestina em 82, que até então era um grupo terrorista marxista que atacava Israel pelo norte, pelo sul do Líbano, e aí Israel invade o sul do Líbano e eles fogem para a Tunísia, e Israel ocupa o Líbano por 18 anos e sai em 2000. E em 87, estava já colapsando a União Soviética e o Hamas é fundado, e aí o Hamas começa a fazer atentados. A história do atentado suicida começa aí.
que Israel começa a experienciar esses atentados. Né? Estou falando nessa época, né? Não estou falando que nunca existiu atentados suicidas, teve os kamikazes japoneses, mas estou falando do atentado suicida com essa característica religiosa. Hoje, né? Tá, né? E aí, ao mesmo tempo, quando acaba essa intifada, começam conversações de paz entre a OLP e Israel, em 91, 92, e aí culmina nos acordos de Oslo, que é criada a Autoridade Nacional Palestina, que criaria um Estado para os palestinos num arranjo territorial com Israel, onde eles iam ficar com Gaza, Cisjordânia, ter troca de territórios, ia se chegar num acordo de fronteiras final, e o conflito ia acabar. Isso é a OLP que a gente fala, né? Isso, a OLP / Autoridade Palestina. Só que o Hamas é contra. Por que o Hamas é contra? E a cartilha de fundação do Hamas diz isso, em um dos parágrafos. Qualquer conversação de paz que aceite Israel existir na região é um sacrilégio religioso. Ele é proibido. Então eles são contra os próprios palestinos aí, no caso. Nesse caso, na minha opinião, e eu falo isso sempre, que apoiar o Hamas é a coisa mais anti-palestina que alguém pode fazer. Entendi. Apoiar o movimento e o grupo e as suas ações é a coisa mais antinacionalista palestina que alguém pode fazer. Porque para os palestinos, de facto, conseguirem um país, não tem uma outra solução a não ser negociar com Israel. Um acordo ali de paz e tal. Né? Eles não vão destruir Israel. É impossível. Nesse caso aqui, especificamente. Certo. Então, se as pessoas literalmente se preocupam com a causa palestina para resolver a causa e não para que a causa dure eternamente, porque não adianta nada, né? Você é apaixonado pela causa, você é tão apaixonado pela causa que a causa é mais importante que o objetivo da causa. E muitas pessoas são assim, não só com a questão palestina, mas com outras tantas questões. Sim. Então, porque é meio um erro, então, que o pessoal fala que você considerar todos os palestinos do Hamas, né? Não, porque tem Hamas isso, né? tem muito apoio, Tá. mas é uma outra questão social. Eu tive vários meses desse ano em Israel, visitei a Cisjordânia algumas vezes, e uma das vezes eu encontrei com um estudioso palestino, o Shikak, que é o principal acadêmico de estatística, de pesquisa dentro dos territórios palestinos. Entendi. E o que ele diz é, quando tem uma guerra, as pessoas apoiam normalmente quem está atirando contra Israel. Então o apoio ao Hamas em alguns lugares ele aumentou. Em Gaza diminuiu por causa do que aconteceu com a faixa de Gaza. Israel destruiu boa parte da faixa de Gaza na sua luta contra o Hamas. Né? Destruiu milhares de casas, são lugares onde eles ficam colocando... Se o terrorista está atirando da casa, a casa é evacuada, Israel vai destruir a casa. Você não vai, eventualmente não vai conseguir destruir o terrorista. Só o terrorista, claro. Exato. Se isso está na lei internacional, se aquilo está sendo usado como uma base militar ou para guardar um foguete ou para ser um ponto de lançamento, aquilo vira um alvo legítimo perante a lei internacional. Ponto. Qualquer lugar que está contribuindo com um conflito armado vira um alvo legítimo. Certo. Aí a gente pode falar de proporcionalidade, como destruir, vai avisar, não vai avisar, isso é uma outra questão. Então, o apoio ao Hamas em Gaza diminuiu ao longo do último ano. Na Cisjordânia aumentou, porque a Cisjordânia não está envolvida na guerra. Entendi. A guerra está forte aqui. Existem problemas na Cisjordânia. Sim, existem grupos armados na Cisjordânia que enfrentam a Autoridade Nacional Palestina e a sua soberania e o Exército de Israel e civis israelenses. E aí tem várias operações pontuais na Cisjordânia, como aconteceu nos últimos anos, de entrada de Israel em cidades palestinas, como Jenin ou Nablus, onde tem grupos armados e não tem a autoridade palestina forte o suficiente para prender essas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu até queria falar. Numa situação dessa de instabilidade, porque é uma situação de instabilidade, óbvio, né? Podem surgir outros grupos, né? São grupos pequenos, são grupos armados, são subgrupos. Sim. E aí, bom, voltando para a ideia do Hamas. Então, o Hamas é fundado em 87. Só que em 81 é fundado outro grupo antes, que é a Jihad Islâmica. E a Jihad Islâmica é fundada pós-Revolução Islâmica no Irã. Porque a Jihad Islâmica foi financiada originalmente pelo Irã, porque o Irã, depois da Revolução Islâmica, que é a primeira experiência do Islã político radical controlar um país. E não era um país pequeno, um país grande, um país rico, com recursos. Com recursos. É. Não poderia dizer que o país é rico, mas ele tem muitos recursos.
E a Jihad Islâmica, ela é mais radical que a Irmandade Muçulmana. Porque o jihadismo salafista, que é uma determinação, uma dominação específica do jihadismo... Quer dizer o quê? Essa palavra? Jihad tem muito significado. Jihad pode ser guerra santa, guerra interna. Eu sempre ouvi falar que pode era ser guerra santa. Não, religiosamente um muçulmano pode falar a minha jihad interna, que seria a sua procura pela paz interior, por fazer bem às outras pessoas. Você tem, não podemos, e eu acho isso errado, de que tudo que tem a palavra jihad é visto como algo negativo. Entendi. É que eles, os grupos, usaram essa palavra de uma tal forma que acabou queimando o filme do nome, da palavra. Entendi. Mas não é. Então você tem a jihad interna que a pessoa tem em relação à sua própria vida, seguir a religião, evitar comer as coisas que não pode comer, casar de acordo com os preceitos e por aí vai. Né? É tipo uma doutrina, né? Então, assim, mas a jihad salafista, a jihad voltada para a política, como a gente já tem falado no decorrer do programa, é o uso das armas para implementar a sua vontade, através de uma doutrina e de uma interpretação religiosa de que aquilo é a verdade e nada além daquilo é verdade, e para poder fazer com que essa verdade seja estabelecida, eu vou usar a violência, porque isso vai trazer a paz para o mundo. E a paz para eles não é a paz que nós conhecemos. A paz para eles é o nome, é a implementação radical da religião, de acordo com a interpretação deles, sobre todas as pessoas, primordialmente sobre os muçulmanos, a força, ou seja, é uma força opressora que oprime primordialmente os muçulmanos. Caramba. E, posteriormente, as pessoas não muçulmanas. Entendi. Né? E eles são grandes, esse grupo já é grande. Então são... Como que É uma minoria do Islã, só que eles são armados, são financiados pelo Irã. Então imagina agora um grupo armado no Brasil financiado por outro país, que é um país de 100 milhões de pessoas com bilhões de dólares disponíveis. É um problema. Né? Mas tem uma medida de quanto que eles são, quanto que eles seriam? O Hamas custa 200 milhões de dólares por ano, custava. E a Jihad Islâmica custa 80 milhões de dólares por ano. Caramba. O Hezbollah custa $1 bilhão por ano. É o grupo terrorista mais forte, mais bem armado e mais bem treinado do mundo. By far. Mas a Jihad, ela tem o quê? 100 mil pessoas? Não, tem menos? Não. O Hamas, antes de começar a guerra, o Hamas tinha uma estimativa de 40 mil homens. Você falou? A Jihad Islâmica, 10 mil. 10 mil. Em Gaza. Mas altamente armados. Em Gaza, Só que não tinha ninguém mais armado além dessas pessoas em Gaza. Então, o que você vai fazer? Como é que a população vai tirar eles do poder? E eles são muito mais perigosos, assim? A Jihad Islâmica, a diferença entre o Hamas e a Jihad Islâmica é que depois que o Hamas conquista o poder, em 2007, eles são eleitos, participam das eleições. Isso já era uma coisa meio estranha, que um pleito democrático concorreu a um grupo que não acredita na democracia. Então, só as eleições por si, na minha opinião, invalida, não é válido se você não acredita que você vai continuar os valores de uma eleição. Se você não... O que adianta ter... Não é uma coisa que você defende, né? Não é uma coisa que você defende. Uhum. A Jihad Islâmica, o Hamas passa a ser governo. Então, no momento que você tem experiência de governo, você tem que se preocupar não só com construir foguetes e mísseis e matar outras pessoas, mas você precisa se preocupar com coleta de lixo, com esgoto, com escola, com hospital. Agora, como a faixa de Gaza tem uma série de refugiados, tem a ONU lá dentro, tem as organizações internacionais que dão esse apoio para as necessidades básicas, o Hamas falou, eu não preciso me preocupar com a população palestina. A ONU que se preocupe com escola e hospital. Eu vou me preocupar com controlar, com policiar e com me armar. E aí o dinheiro que entrava em Gaza para o Hamas não era investido na população, era investido no Hamas, nas pessoas do Hamas. E aí você tem essa rede de túnel e milhares de mísseis. Estamos falando da maior base, a maior concentração de armas pesadas e a maior concentração de armas de guerrilha e a maior construção de túneis e de sistemas de ataque não convencional da história da humanidade num território tão pequeno. Caramba. De um sistema de túnel maior que o metrô de Londres, que custou bilhões de dólares. Agora, para quê? Né? Não estava ocupado por Israel. Israel saiu em 2005 de Gaza, né? Retirou os colonos, foi embora.
Então, assim, o Hamas, ele passa a ter uma experiência governamental que a Jihad Islâmica não tinha e nunca teve. Entendi. E a outra coisa é, a Jihad Islâmica tinha uma forma de interpretar a guerra de não há trégua. E o Hamas entendia, há tréguas, para podermos reestruturar a estratégia para poder depois quebrar a trégua. A Jihad é mais radical, então. É mais radical. Não pode ter trégua, tem que atirar o tempo todo. Tanto que teve vezes nos anos anteriores que a Jihad mandou 3, 4 foguetes contra Israel e o Hamas não participou. E aí o contra-ataque de Israel foi em alvos da Jihad Islâmica e não do Hamas. Entendi. E a interpretação de Israel era o Hamas não tem interesse num conflito armado. E aí aconteceu o 7 de outubro. O 7 de outubro não é um movimento contra o dito ocupação israelense. Não é um movimento contra, porque tem gente que fala no Brasil que aquilo é um movimento legítimo contra a ocupação, porque na ONU diz que a ocupação pode ser resistida de forma militar. Depende da ocupação, depende de contra quem você vai atacar e da forma como você vai atacar. Você não está atacando um exército, você está atacando civis. Você não está atacando um exército dentro do território que você diz está ocupado, você está atacando os civis em território alheio, que é reconhecido como território de Israel dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas, está na lei. O território que foi atacado é o território de Israel. Eles não atacaram soldados israelenses na faixa de Gaza, eles atacaram civis israelenses dentro de Israel. Não existe justificativa para isso. E qual é a reivindicação deles? Porque as pessoas pró-palestinas que estão inclusive escutando a gente falam assim, qual é a reivindicação que o Hamas tinha no dia 7? Israel faça isso e depois a gente para e assina um acordo aqui? Porque guerras de agressão existem, você faz um acordo e acaba. Certo. Mas aqui não tem uma reivindicação. Eles sequestraram 250 pessoas, mais de 150, 200 civis, bebês, mulheres, crianças, velhos. E o que eles queriam com essas pessoas? Trocar depois, por prisioneiros palestinos do Hamas, que estão presos nas prisões israelenses há anos por terem cometido atentados. Então eles estão mais interessados em soltar prisioneiros palestinos que foram condenados por terrorismo do que salvar civis na faixa de Gaza que estão sendo atingidos no decorrer do processo dessa guerra. É isso que você falou, né? Eles estão interessados no grupo deles. Neles. Eles não estão interessados na Palestina ou nos palestinos, estão interessados neles. É um cruzamento de Islã radical com chauvinismo. Entendi. Extremamente egoísta, claro. Extremamente não preocupado com as necessidades e os direitos e as demandas do próprio povo palestino, que muitas dessas demandas são justificáveis, são legítimas e precisam ser trazidas. E, de novo, enquanto existir violência do outro lado, do lado palestino, enquanto existir esses grupos que dominam a narrativa e que querem controlar a tomada de decisão das lideranças palestinas em relação a como resolver o conflito, não vai ter solução. Porque é muito difícil qualquer governo de Israel ceder território se esse território é usado depois para atacar Israel. Entendi. Que foi o que aconteceu com a Gaza. E, obviamente, Israel não deixaria acontecer isso com a Cisjordânia, porque é 20 vezes maior que a faixa de Gaza. Gaza tem 360 km², a Cisjordânia tem 5.500 km². É gigante. E o último, o Hezbollah? Então, o Hezbollah, a história do Hezbollah é a seguinte, ela cruza com o conflito árabe-israelense, o conflito palestino-israelense, mas ela tem um outro elemento importante. O Hezbollah é um grupo xiita, não sunita. Xiitas e sunitas não se bicam no Oriente Médio. Já entraram em guerra diversas vezes. Se viu no Líbano, já entraram em guerra na Síria, já entraram em guerra no Iraque e Irã, durou 8 anos, matou 1 milhão de pessoas essa guerra Irã-Iraque, né? Tudo mais. Quando tem a Revolução Islâmica no Irã, as guardas revolucionárias iranianas mandam agentes e representantes para o Líbano, que estava já lutando uma guerra civil. Porque começou em 75 a guerra civil, acabou em 90 e a Revolução Islâmica foi em 79.
E pessoas que estavam envolvidas na guerra civil, onde tinham muitas partes envolvidas, assim, você tem cristãos contra palestinos e drusos contra xiitas, você tem uma guerra civil de Beirute dividida e tudo mais. Então eles queriam, e os xiitas, como são a minoria no mundo islâmico, foram perseguidos por séculos por sunitas, em várias regiões do mundo. Então, a Revolução Islâmica Xiita, que o Irã é xiita, manda representantes lá para ver como eles poderiam ajudar os xiitas, no sentido de irmandade. Entendi. E é fundado, então, um grupo... Eles se reúnem lá e fundam um grupo. Um grupo para poder proteger os xiitas e enfrentar Israel através de guerra de procuração. Vocês atacam Israel, o Irã não precisa atacar Israel, é próximo. Então, imagina, o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel. O regime iraniano é contra a existência de Israel. Eles têm como atacar Israel direto? Vários empecilhos. Primeiro, um país atacando um país, a declaração de guerra, o Irã vai ser atacado. 2, vai ter sanções econômicas, etc. E tal. Então, o que é melhor? Vamos criar um grupo que está lá do lado, fazendo fronteira com Israel. Eles vão atacar Israel por guerra de guerrilha. Nós não vamos pagar o preço disso e a gente sustenta esse grupo. Nada mais lógico. E é o que eles fazem. O Hezbollah é fundado em 81, 82. No decorrer do processo, Israel invade o Líbano para lutar contra o LP e fica no Líbano até os anos 2000. O Hezbollah cresce e se sustenta a narrativa dentro do Líbano de que ele precisa existir e combater e ter armas por causa dessa ocupação de Israel no sul do Líbano. Entendi. Só que Israel sai. Então eles perdem o argumento em 2000. Entendi. Porque e eles não têm, o Hezbollah não tem um argumento religioso. O argumento do Hezbollah é que, primeiro, Israel não tem o direito de existir, tudo aquilo é Palestina, mas existem vários argumentos geográficos que o Hezbollah se utiliza para justificar as suas armas. Israel ainda ocupa uma parte do Líbano, que eles falam que é as fazendas de Sheba, as fazendas de Sheba. Que é um espaço de território de 10 km², que na teoria, pela lei internacional e pela ONU, é território sírio. A questão é que lá atrás, antes da fundação da Síria e do Líbano e de Israel, dentro dessas fazendas viviam pessoas que se identificavam como libanesas e não como sírias. Caramba. Então é um embrolho. Nossa Senhora. E estamos falando de 10 km². Tirando essas fazendas, na narrativa do Hezbollah, tem alguns vilarejos árabes no norte da Galileia, que faz parte de Israel, que o Hezbollah entende que deveriam ser parte do Líbano. Mas isso não é na cabeça deles, assim. Porque nas fronteiras internacionais, chamado de linha azul, que é o que determina a fronteira do Líbano com Israel, nos acordos de armistício, aquilo é Israel. E tem árabes israelenses que moram em Israel, são 2 milhões, tem cidadania israelense, está tudo bem. Com as suas dificuldades, com as suas lutas e com a sua guerra interna lá e tudo mais. Mas isso não quer dizer que esses vilarejos sejam libanesas. E, de novo, a gente está falando de uma região que há 100, 200 anos atrás era tudo uma coisa só, então as pessoas transitavam. Sim. Quem morava no norte da Galileia, eventualmente não ia para Jaffa, ia para Beirute. Talvez era maior, era do lado e tudo mais. Então, existia uma conexão, mas os países foram fundados e, eventualmente, essa conexão terminou. Foi dividindo, Se a gente for agora entrar em cada uma dessas conexões perdidas, então todos os países precisam ser remodelados. Principalmente naquela região, o que também não faz sentido. Então, o Hezbollah foi sustentado e financiado pelo Irã pesadamente. Estamos falando de bilhões de dólares. E ele que você falou que é bilhões, né? E se transformou numa coisa militar, num exército com formação militar. Um para-exército. Não é um exército porque não é um exército de um país. Tá. É um exército... Paramilitar. Exato. Né, assim, negócio... de novo, o Hezbollah não está lá para proteger os drusos libaneses e nem os cristãos libaneses. No Líbano existe um sentimento anti-Hezbollah gigantesco. Não que essas pessoas sejam pró-Israel. Eles podem ter todas as críticas e todo o antagonismo que dois países que se lutaram guerras e que morreu gente têm um com o outro. Tá tudo bem. Mas existe um antagonismo muito grande ao Hezbollah. O Hezbollah está fazendo uma guerra. O Hezbollah começou a atacar Israel no dia 8
de outubro do ano passado. Não foi Israel que atirou primeiro no Líbano, foi o Líbano que atirou primeiro em Israel. Foi o Hezbollah que atirou primeiro contra o norte de Israel. E o Hezbollah, a gente está falando de quanto? De pessoas? O Hezbollah tem 80 mil operativos. Caramba, é grande. Diversas, mas assim, toda a liderança militar do Hezbollah foi morta por Israel nos últimos meses. Isso eu Eles estão... O chefe do Hezbollah está praticamente isolado, porque eles mataram o primeiro, o segundo, o terceiro nível de comando. Então não tem nem quem substitua quem foi morto. E esses grupos aí, só para gente fazer, eles são muito diferentes dos grupos de terrorismo que a gente... Al-Qaeda, coisa assim, daquele lance de células. Esses caras não têm células. Não, por que não? Né? Primeiro que a visão de mundo é diferente. Tá. Primeiro, o Hezbollah tem uma guerra local e um controle local e goza de uma liberdade local que a Al-Qaeda não gozava e principalmente hoje em dia não goza. Segundo, que a Al-Qaeda tinha uma ideologia e uma estratégia de ação de global jihad, aonde o seu interesse era atacar o Ocidente. E, portanto, 11 de setembro e outros locais que atacou Londres e tal. Sim. Então, você precisa de células. Isso não quer dizer que o Hezbollah não tenha células. O Hezbollah tem células. O Hezbollah tem célula na Inglaterra, o Hezbollah tem células na Turquia, você tem arrecadação de dinheiro no Brasil, você tem a Tríplice Fronteira, tem gente aqui em São Paulo. Mas não são células que podem dali surgir? Podem. Podem, é uma decisão. Entendi. Mas você tem o contra-terrorismo. Polícia Federal, Serviço Secreto, agências internacionais ajudando as agências brasileiras e por aí vai. Os atentados que destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92, se você lembra, Lembro. e depois a AMIA, que é uma instituição judaica argentina, em 94, foi a mando e financiada pelo Irã, operado pelo Hezbollah. Caramba, aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul. E antes deles decidirem atacar o Buenos Aires, eles tiveram uma reunião para decidir se era Buenos Aires ou se era o Brasil. Rio de Janeiro / São Paulo. Mas tomaram a decisão de ser Argentina. Entendi. Por algum motivo. Okay. Então, existem células, mas não é o mesmo tipo de objetivo. Porque assim, qual é o objetivo do Hezbollah? O objetivo do Hezbollah é continuar resistindo a o que eles falam que é uma hegemonia ou um domínio israelense / americano / árabes moderados na região. Porque assim, se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, do dia para a noite, na minha opinião, o governo do Líbano ia conseguir se formar de uma forma mais sólida, que até hoje tem um monte de problemas sociais de formação, sabe que o Líbano é uma democracia sectária, você tem uma liberdade, mas não tem, você tem um monte de corrupção, você não tem um exército formal forte, tem um exército formal fraco, então você tem regiões controladas por grupos armados, então você tem um não controle total do território, que faz com que exista um problema na soberania, então não poderíamos dizer que é uma democracia que nem Israel é ou que nem outros países são. E aí você tem se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, o que impede o Líbano de fazer um acordo com Israel? Nada. Israel não está no Líbano. Você acha seria que esse positivo? acordo aconteceria? Existe grandes chances, com certeza o lado de Israel existiria ontem um acordo. Teria talvez desavenças da fronteira final, da fronteira marítima, já foi resolvida agora, ano retrasado foi definida a fronteira marítima final entre Israel e Líbano, mas existiria eventualmente existiria um acordo. Não tem por que não existir. Certo. Não precisa ser uma paz quente, pode ser que o Líbano exija que um acordo final vai existir só depois que Israel resolver a questão palestina, mas todo mundo falou isso por muito tempo e Israel fez acordos com Marrocos, com os Emirados, com o Bahrein, com uma série de outros países. Então, assim, não necessariamente não existiria talvez um impeditivo para existir um acordo. Agora, o Hezbollah impede que isso aconteça.